Olá, muito obrigado por você estar aqui. Eu preparei mais uma aula, até ia fazer semana passada também, mas eu tava tossindo muito, ainda tô tossindo um pouquinho, então se eu tossir um pouquinho, não se incomode não, peço desculpas já antecipado, tô com a voz um pouco rouca, mas eu preparei um conteúdo bem legal que eu vou trazer aqui para vocês. Sei que quinta-feira à noite, né, é um pouco complicado, já a gente já tá cansado ali o dia todo trabalhando, mas é um conteúdo que vai ser bem direto ao ponto, tenho certeza que vocês vão conseguir aprender, implementar, e principalmente no final tem um brinde para quem ficar até o final, mas é um conteúdo que eu tenho certeza que quem assistir e aplicar vai ter resultado, tá? Então acompanha aí, sem mais delongas, eu vou só mudar aqui a tela. Tá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, seja bem-vindo nessa aula, mais uma aula aqui nas nossas aulas secretas, né, que eu tô colocando aqui no grupo VIP aqui para vocês. Então, vou trazer aqui um conteúdo muito legal, que são os segredos da captação dos pacientes sem depender de plano de saúde. Também poderia ser o nome do Segredos dos Pacientes Qualificados, como atrair pacientes qualificados, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês algumas estratégias, né, para vocês poderem atrair pacientes qualificados, que não é aquele paciente que só fica perguntando o preço, paciente que manda uma mensagem, some, fica pedindo desconto, que quer plano de saúde, enfim, né, eu quero que você atraia o paciente qualificado e o paciente que não fica perguntando o preço e principalmente não depender mais de plano de saúde, tá? É tudo isso que você vai aprender aqui hoje. E para vocês saberem aqui, falar rapidamente, né, um pouco da minha história, para quem não me conhece, eu sou Vicente Barreto, né, criador do método Consultório Referência. Eu ajudo profissionais de saúde a criar um posicionamento único, se tornar referência profissional e atrair pacientes qualificados. Já trabalho há mais de 10 anos com marketing digital. Eu tinha uma franquia de desenvolvimento web, mas a gente era franqueado aqui do Rio de Janeiro e era muito comum que eu vendesse o site, né? A gente fazia o site para as empresas locais, empresas como um todo. Os sites ficavam lindos, mas alguns meses depois eles me procuravam falando que eles queriam algumas estratégias para aumentar as vendas, para captar cliente, né? Que só o site não estava trazendo resultado. E ao perceber isso em 2013, 2014, eu já comecei a perceber uma mudança no mercado, com as redes sociais, com marketing digital. Saí da franquia e iniciei a minha própria agência, que é a Vimídia, justamente focado em performance e resultados. E aí, com o tempo, eu fui vendo que profissionais de saúde que se tornavam referências, né, que se tornavam, que tinham um posicionamento claro, um posicionamento único, tinham mais resultados. Então, é basicamente isso que hoje eu ajudo, que tinha, na época que eu trabalhava só com a agência de tráfego pago, né, de anúncios, tinha sempre aquela questão do gerar lead, a agência falava que era lead desqualificado, aqui os gestores falavam que não, os leads, a gente está enviando leads, tem que melhorar o atendimento. Então, comecei a estudar para ver o que estava acontecendo. E realmente, tem a questão do atendimento, que, né, pode ser ajustado, claro, sempre também, a gente trabalha com isso, mas os profissionais que têm um posicionamento, que têm, são referências, que têm um Instagram, que eu chamo de Instagram irresistível, vocês vão aprender isso hoje aqui, eles têm mais resultado, entendeu? Eles conseguiam agendar mais, eles tinham uma taxa de agendamento muito maior, e todas as taxas, né? Seja do primeiro contato, do agendamento, da falta, da conversão, todas elas eram muito melhores, tá? E aí, exatamente o que você vai aprender, né? Hoje eu vou compartilhar algumas estratégias para você atrair pacientes que valorizam o seu trabalho, né? Pacientes que estão dispostos a investir em você, na sua consulta, no seu serviço, no seu tratamento, no seu procedimento, né, o seu protocolo, se for o caso, né, sem que você tenha que brigar por preço, depender de plano de saúde, ficar fazendo promoção, né, às vezes você tem um mês que você tem um faturamento muito bom, porque você fez uma promoção, nos outros meses o faturamento foi abaixo. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Aqui a ideia é justamente ter uma previsibilidade no faturamento, né, e também atrair um paciente qualificado ali todos os dias, tá? E o que que eu vejo aqui quando todo dia conversando com aluno, com mentorado aqui nos grupos e tudo mais, o que que eu vejo são os maiores desafios dos profissionais de saúde, né? Geralmente eles investem em agências de marketing e não têm resultados, então eles começam a achar que marketing não funciona, fazer anúncio não funciona, o anúncio do Instagram não funciona. Não é bem assim, tá? O anúncio funciona, desde que ele seja feito com a estratégia correta, com a estratégia como um todo. E vocês vão ver isso hoje, né? O anúncio funciona, é claro que funciona. Todas as grandes empresas fazem anúncio, né? O próprio Facebook faz anúncio. Já apareceu anúncio do Google no Facebook para mim.
Então, o anúncio funciona. A questão é como está sendo feito esse anúncio e como que está a sua percepção, a sua imagem para atrair o público, né? Os pacientes que enviam uma mensagem perguntando o preço e somem, dependem do plano de saúde, pagam muito pouco, não sabe como atrair paciente pelo Instagram, sente que tá falando sozinho no Instagram, isso é muito comum, né? Que é aquela falta de engajamento. Ah, mas eu fiz stories e o stories ficou, né, ninguém falou comigo, abri uma caixinha de pergunta e ninguém respondeu, eu fiz um post e ninguém curtiu, ninguém comentou, parece que tá falando sozinha, né? E acham que não tem tempo para produzir conteúdo. Acham porque, mas como assim acha? Eu sei que eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Não. Você acha que não tem, porque se você tivesse uma metodologia para produzir os conteúdos certos, fazer os conteúdos que tem, só que tem que ser feito, mas ali com rotina, utilizando a inteligência artificial que está aí disponível para isso, né? Tendo uma orientação clara de qual tipo de conteúdo, qual é a sua narrativa, qual é o seu posicionamento, qual é a sua história, com quem você quer falar, é muito mais fácil, você consegue produzir ali, gastar não, né? Investir 1, 2 horas na sua semana para produzir conteúdo a semana toda, ou às vezes 2 horas a cada 15 dias. Eu tenho mentorado aqui que a cada 15 dias produz todos os conteúdos da semana e tem muito resultado, funciona, tá? E mais, né? Geralmente também quando eu converso um pouco mais a fundo ali, eu vou perguntando e geralmente o que acontece? Também os profissionais de saúde não têm tempo para família, né? Às vezes trabalha muito, chega no final de semana tá cansado, não consegue tirar férias, não consegue tirar tempo para viajar. Ó, desculpa que eu tossi, eu falei que tava tossindo um pouquinho. Peço desculpa. Sentem que estão estagnados. Então, às vezes, eles têm ali, poxa, tem um faturamento até ok, fatura 15 mil, fatura 10 mil, fatura 20 mil reais, ou até mais, fatura às vezes 40 mil. Mas ele tá investindo no negócio, tá ali parado, sabe? Tá crescendo, não tá estagnado. Então, ele faturava a mesma coisa que ele faturava 3, 4 anos antes da pandemia. Só que hoje o poder aquisitivo é menor, né? Tem inflação, as coisas estão mais caras. Então, às vezes, você tá faturando a mesma coisa, o seu poder aquisitivo vai ser menor, né? Então você tem que estar sempre crescendo. A empresa que não está crescendo, e o profissional de saúde é uma empresa, é um consultório, é uma empresa, é um negócio. Empresas que não estão crescendo estão morrendo. Então você precisa crescer todos os anos. Você não pode estar estagnado. Se você falar para mim, não, eu faturo 100 mil reais todos os meses há 5 anos, meu negócio tá ótimo. Não, não tá ótimo. Porque 100 mil reais hoje é diferente de 100 mil reais de 5 anos atrás. Entendeu? Então você tem que ter essa noção. Trabalham mais de 10, 12 horas todos os dias. Então tá ali, poxa, 8 horas da manhã eu começo a trabalhar, 7 horas da manhã já começa a atender, tá atendendo até 7, 8, 9 horas da noite. Então chega ali exausto, não tem tempo pra nada, né? E eles acabam ficando presos nesse ciclo do fracasso que eu chamo, que é justamente trabalhar muito, depender do plano de saúde. Mas eu não sei como atrair paciente, então eu vou ficar no plano de saúde. Mas o plano de saúde tem plano de saúde para 40, 50 reais mesmo para psicólogo. Eu tinha cliente aqui, mentorado, né, no caso, que recebia 40, 50 reais no plano de saúde, que hoje cobra 150, 200, entendeu? Então, com um paciente do particular, né, do particular, é a mesma coisa que ele ganhava com 4, 5, 6 pacientes no plano de saúde, entendeu? E ele tem pacientes que ele consegue dar mais resultado, porque ele consegue se dedicar mais, ele não precisa atender 10 pacientes no dia, entendeu? Não são consultas às vezes tem aquele médico que atende uma consulta de 5 minutos, 10 minutos, não, pois particular você consegue atender uma consulta de 1 hora, fazer um atendimento com mais qualidade, ver o resultado no seu paciente, né? Que acho que é independente de ser médico, se é psicólogo, né? Pode ser dentista, todo profissional de saúde quer ver o resultado do paciente. Eu aqui também quero ver o resultado dos meus mentorados, né? Então, todo mundo quer ter o resultado, para isso que a gente trabalha, né? Não é só por dinheiro, tem outra motivação também. E quando você consegue se dedicar da maneira correta para o seu negócio, você tem até mais tempo para se dedicar mais para os seus pacientes, eles vão ter mais resultado e você tem mais tempo para sua família, você fica muito mais feliz, né? Então, tá bom, mas tá, Vicente, você falou, já tá alguns minutos falando aí, não para de falar, mas como é que eu faço para mudar isso? Né? O que você precisa fazer, tá? Para mudar, para mudar essa realidade, tá? Não, eu coloquei aqui 3 passos, mas eu até trouxe um passo a mais de brinde aqui, vou mostrar para vocês. Você precisa realmente atrair o paciente que está te valorizando, né? Que quer ser atendido por você, né? Aquele paciente que acompanha você, que conhece a sua história e que ele já entra em contato. Vou dar um exemplo. É muito comum, por exemplo, conversar com um terapeuta ou com um dentista, ele falar para mim, não, aqui eu recebo muitos contatos de indicação.
de 10 pessoas que vêm por indicação, 8 fecham. Tudo particular, beleza. Quando você tem esse efeito de ter um posicionamento, de ter uma referência, de ter um Instagram ali que atrai esse público, você consegue esse efeito, em colocar uma aspas aqui, né? Esse efeito da indicação. Né? As pessoas elas já chegam muito mais predispostas, é esse que é o meu ponto, tá? Então, assim, o primeiro passo é você ter um Instagram, o que eu chamo de Instagram irresistível. Né? Você tem que ter um perfil que é a vitrine do seu negócio, tá? Você tem que ter bio, destaques, fotos de perfil. A foto de perfil tem que trazer autoridade, sabe? Tem às vezes aquela foto ruim, não, tem, bota, não é que você tem que estar sério, de terno, não, mas coloca uma foto com uma roupa bacana, que transmite autoridade, com fundo neutro, uma foto bem iluminada, bem tirada, né? Os destaques têm que ser os destaques estratégicos, falando quem é você, mostrando um pouco do seu ambiente, se você tiver um espaço físico, né? Tirando algumas objeções, gerando valor, mostrando alguns depoimentos, algumas provas sociais, caso o seu nicho permita, né? Porque alguns a gente sabe que o conselho de ética não permite. A bio também tem que ter uma bio muito clara, mostrando a sua transformação, trazendo ali alguns elementos como prova social também e pedindo para a pessoa entrar em contato. Então, esses são alguns elementos básicos para a pessoa, quando chega no seu Instagram, tipo, chega ali, você pode estar fazendo um anúncio no Google. As pessoas, a gente tem o efeito hoje em dia do omnichannel, né? As pessoas estão em todos os lugares. Elas olham tudo, né? Então, você pode estar fazendo um anúncio no Google, você pode estar fazendo uma panfletagem na sua cidade. A pessoa ela vai procurar o seu nome, vai procurar o seu Instagram. Esse é o comportamento das pessoas hoje. Então, quando ela chega no teu Instagram, tem que ter esse efeito, poxa, legal, deixa eu ver quem é esse profissional. Tem que ter aquele efeito ali básico, quando a pessoa olha, já tem um pouco da vitrine do seu trabalho, né? Do Instagram irresistível, assim, da pessoa, poxa, deixa eu ver quem é um pouco mais, né? Até tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, essas imagens aqui eu fiz com inteligência artificial. Né? Então, assim, você tem que ter uma foto uma roupa bem arrumada, uma roupa, né, que mostre quem é você, uma roupa bacana, uma foto bem tirada, com uma boa iluminação, num ambiente bacana, fotos que transmitam autoridade. Quando a gente fala de autoridade, de posicionamento, de tudo, não é que você vai sair daqui dessa aula, vai comprar uma bolsa da Gucci, vai comprar um terno da Armani, porque é isso que você precisa. Não, não é esse o ponto. O ponto é você ter uma imagem que vá transmitir essa autoridade para as pessoas, que as pessoas elas têm na cabeça delas, né, uma coisa que é importante você entender, elas têm caixinhas, né, elas têm caixinhas, como é que eu posso explicar? Elas têm caixinhas na cabeça dela. Então, quando você fala de um certo profissional, ou quando você quer cobrar um certo valor, ou um determinado ponto, as pessoas, elas têm algumas imagens predispostas na cabeça dela, onde transmitem autoridade, como é que eu posso explicar assim? São caixinhas, né? As pessoas têm caixinhas na cabeça delas, onde algumas imagens transmitem mais autoridade, transmitem mais confiança, entendeu? Então, você tem que ter a imagem ali, a pessoa tem que chegar no seu perfil e tem que ter, pô, uma imagem bacana, uma foto bacana sua, sabe? Hoje em dia os celulares conseguem tirar boas fotos, você pode comprar um ring light, sabe? Ring light, poxa, super barato, você compra no Mercado Livre menos de R$ 100 pra tirar foto. Pô, vai fazer um vídeo, eu indico que faça vídeo, mas vai fazer um vídeo, faz um vídeo com uma boa iluminação, com ring light. Por exemplo, eu tenho iluminação aqui decorativa, que minha noiva me deu, que eu pedi pra ela. Eu tenho outras iluminações para ficar com uma iluminação balanceada. Imagina se eu estivesse fazendo esse vídeo com a imagem escura, com cenário feio, com uma roupa desleixada. Isso não transmite autoridade. Ah, mas o conteúdo é o que importa. Sim, mas as pessoas elas têm caixinhas na cabeça delas. Elas vão olhar, querendo ou não, elas vão olhar e vão falar assim: poxa, mas o cenário é feio, a iluminação é feia, o som dele é ruim. Elas ficam um pouco destoa, sabe, da percepção de valor que as pessoas têm, entendeu? Então é importante que você pense nessa questão da percepção de valor, e eu não tô falando assim de luxo, de estética, mas é uma percepção através da sua imagem. Então, até mesmo com os posts, tenta fazer posts com cores que condizem com o seu nicho, com o seu elemento. Às vezes eu entro no Instagram, tem um post verde, um amarelo, um vermelho, uma flor colorida, fica uma bagunça. Então deixa um elemento, deixa o seu Instagram aqui ali com aspecto visual bonito para as pessoas que estão chegando, tá? E aí também a gente vai trabalhar agora o segundo ponto,
Que é justamente o que eu tô falando bastante, que é o do posicionamento único. Como que você quer o posicionamento, na verdade, falando de uma maneira bem fácil, posicionamento nada mais é a forma como você quer ser visto pelo seu paciente ideal, né, a forma que como o seu paciente ideal vê você. Então, qual a imagem que seu paciente ideal tem de você? O posicionamento quando a gente está falando de a forma como o paciente vê você, vou trazer alguns exemplos de empresas para vocês entenderem, eh nós estamos falando, por exemplo, eu quero atrair um paciente X. Qual é o tipo de profissional que esse paciente X está acostumado? Entendeu? Vou mostrar aqui, por exemplo. Para construir o seu posicionamento, agora vai ficar mais claro. Para construir o seu posicionamento, você tem que definir quem é você. Quem é você? Qual é o seu público? Anotar exatamente qual é o seu público. Quais são os valores do seu público? O que, que ele acredita? Quais são as crenças? Quais são os medos, as objeções? O que, que ele gosta? Sabe? O que ele espera como transformação ao quando ele compra um produto similar ao seu, uma solução? O que, que ele já buscou como solução para um problema dele, né? Se ele tem um problema que você ajuda a resolver, o que que ele já buscou como solução? Você tem que entender um pouco disso. E aí entra também, o que eu estava falando antes, né? Estilo visual, forma de comunicação, o tipo de conteúdo que você faz. Tudo isso ajuda a construir o seu posicionamento. Quando você entende o seu público, você sabe as suas crenças, os seus valores, a sua forma de comunicação, você consegue criar a sua narrativa, a sua história, e você consegue fazer um conteúdo muito mais claro para esse público. E aí você consegue criar o que a gente chama de posicionamento para atrair esse público. Esse público ele começa a ter uma visão mais clara e começa a perceber que você pode ajudar, tá? Esse que é o ponto. Então, assim, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Para ficar claro aqui o que eu tô querendo dizer. A gente tem dois chocolates. Os dois são chocolate. O chocolate Garoto e o chocolate Toblerone. Os dois, a função dos dois é comer um chocolate, é comer um doce, matar a vontade do doce, tá? Só que um é um chocolate suíço, super reconhecido. O outro é um chocolate Garoto, que você compra ali 4 por R$ 10 ali na Americanas. O Toblerone você dá de presente, né? As pessoas viajam, elas compram um Toblerone de presente. O Garoto você compra, deixa ali na geladeira e você nem lembra. Claro que aqui eu tô um exemplo um pouco extremo, né? Não precisa se apegar tanto a esse o ponto, né? Porque tem matéria-prima, insumos, enfim, tudo mais, mas por que que um custa R$ 3, as pessoas deixam lá na geladeira, não tá nem aí, e o outro custa 30, R$ 40, as pessoas dão de presente, tem muito valor. É justamente toda a imagem, toda a percepção de valor, toda a imagem que as pessoas têm em cima do chocolate. De novo, aqui é só um exemplo para vocês entenderem a lógica, né? Precisa pegar que um é matéria-prima, enfim. Mas a imagem, a percepção de valor que as pessoas têm. A percepção de valor que as pessoas têm de um chocolate Garoto é um chocolate que você compra ali na rua, no camelô. O Toblerone é um chocolate que você dá de presente, entendeu? Essa é a diferença. Um outro exemplo também que eu trouxe aqui, um é a camiseta no site da Hering, R$ 59,90, camiseta branca. E a outra é uma camiseta no site da Hermès, R$ 3.275, uma camiseta também branca, as duas brancas, lisas, sem nada, sem estampa nenhuma. Não tem logotipo, não tem nada. Tá aqui dizendo que tem um bordado H, mas eu não tô vendo. Por que que uma é R$ 59,90 e a outra é R$ 3.275? Justamente pela percepção de valor. E aqui não tem nada contra, assim, né? Cada empresa tem a percepção de valor para atingir o público que elas querem. E é isso que eu estava falando antes sobre o posicionamento para atingir o público. Quando essa empresa aqui, a Hermès, ela se posiciona de uma forma como luxo, como público classe AAA, ela consegue vender a mesma de novo, né? Tirando questão principalmente diferente, matéria-prima diferente, mas como exercício aqui, ela consegue vender uma camiseta branca a R$ 3.200, enquanto a Hering vende a R$ 60, e as duas têm público, e as duas são empresas de sucesso, tá? Então o ponto é justamente como que você quer ser visto pelo seu público, né? Quando você consegue posicionar a sua imagem, o seu público e a sua imagem, criar um posicionamento na cabeça, na mente do público, isso que eu falei das caixinhas, né? Que as pessoas têm as caixinhas na cabeça delas, você consegue atrair o público que você quer. Você só precisa trabalhar a sua imagem e o seu posicionamento. E às vezes é isso que está faltando para você.
tá? Para ter mais resultado no Instagram. E o terceiro ponto é se tornar uma referência profissional, né? Você precisa se tornar uma referência, seja local ou seja profissional, enfim. Mas o seu paciente ideal precisa ver que você é a melhor opção para ele, né? As pessoas buscam por referências, elas pagam mais para ter uma por uma referência, né? Tem até um exemplo que é um exemplo bem comum. Se, se você tem que fazer uma consulta de rotina, sei lá, você vai no médico do seu plano. Sei lá, mas se você, de repente, se o seu filho está doente, você já foi um médico, você não conseguiu descobrir o que é. Hoje eu tô no dia dos exemplos extremos, né? Mas e você não conseguiu descobrir o que é. E alguém te indicou um médico que ele cobra R$ 1.000 por meia hora de uma consulta, mas que ele vai resolver o problema. Ele é a maior referência na especialidade que você busca, você vai pagar. Entendeu? Então, assim, as pessoas buscam por referência. Você precisa colocar de novo na imagem, na cabeça das pessoas, né, através do seu conteúdo, do seu posicionamento, da sua imagem, que você é uma referência para elas, tá? E aí eu tenho alguns exemplos aqui para você se tornar uma referência. Então, por exemplo, trabalhar com estratégias para se tornar uma referência profissional na sua região, né, distribuição de conteúdo. Tem algumas estratégias ali para fazer as pessoas da sua região verem os seus conteúdos. Depoimentos de pacientes, né, trazer alguns depoimentos de pacientes aqui também, dependendo do seu nicho, né, vai funcionar ou não, porque algumas áreas realmente não pode. O reforço do posicionamento na narrativa, né? É importante que você traga esse reforço do seu posicionamento, da sua narrativa, da sua história, conteúdos de conexão, conteúdos ali que mostrem por que você faz, as suas paixões e tudo mais, para as pessoas se conectarem com você. Tudo isso faz com que você vire sim uma referência para elas, tá? E aí, como quarto, é atrair pacientes qualificados, né? Você precisa de funis para atrair pacientes qualificados, né? Aqueles pacientes que realmente valorizam você. Quando você já tem uma narrativa clara, posicionamento claro, um Instagram irresistível, tá ali tudo bem arrumadinho, as pessoas já veem você como referência. Claro, você não precisa esperar tudo isso, mas você precisa ter essa primeira parte pronta e você começa a plugar, que a gente chama, né, os funis de pacientes qualificados. Aí sim você começa a ter mais resultado com o tráfego pago. Se não acontece o que eu falei, se hoje você recebe muito contato, as pessoas perguntam preço, que não agenda, que já fez anúncio e nada deu resultado, provavelmente é porque você está falando algum desses outros pontos, né? Então, arrume o seu Instagram, crie um posicionamento, crie estratégias ali para que as pessoas vejam que você é uma referência, seja mais reconhecido na sua região. Ainda mais se você tiver muito, muito concorrente. Eu tenho muito concorrente aqui, o que eu faço? Utilize algumas estratégias para se diferenciar dele, faça um estudo dos concorrentes. Utilize algumas estratégias para se tornar uma referência no seu bairro, na sua cidade, as pessoas recomendarem você, conhecerem você. E aí, quando você estiver fazendo também os anúncios, os funis mas são anúncios para atrair o público certo, anúncios para atrair o público qualificado. Você vai ter muito mais resultado, tá? Eu posso garantir para você. E para quem ficou aqui até o final, muito obrigado, tá? Eu espero que você tenha gostado, de verdade. Mas eu preparei aqui um brinde para vocês. Então, estou separando aqui algumas vagas para fazer uma sessão de diagnóstico do seu negócio aqui, realizado durante a semana. Vou deixar o link aqui embaixo, eu vou mandar o link ali no grupo também, onde eu vou analisar o seu negócio, eu vou entender o que você está fazendo, quais são os seus problemas, o que você fez que não deu resultado, por que não deu resultado, e vou criar um plano de ação, né, um plano de ação personalizado para você implementar um posicionamento único, Instagram irresistível, quais funis de posicionamento, de captação de paciente você precisa e mostrar para você qual o passo a passo que você precisa ter para atrair mais pacientes, chegar no próximo nível de faturamento. Então, se você quiser aplicar, uma sessão é gratuita, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu vou analisar e assim que eu receber o formulário, eu já entro em contato com quem preencheu. Então, muito obrigado de novo e vamos lá, preencha aqui o link.